do Estado. Tomara que não, né? Ah, Jesus amado, tem misericórdia. Cruel, viu, meu irmão? Eu fico com pena com o pessoal do terceiro ano do ensino médio que vai fazer o Enem, né? Cruel, cruel. Mas vamos lá, vamos. Não, repetir não. O problema é. Tomara que essa notícia não seja verídica, né? O pessoal da SEDUC aqui tá muito confiante em volta às aulas, não, viu? Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui a nossa. Chega, eu fiquei desanimado, meu povo. Sério mesmo. Que assim, a aula online ela é boa, mas não é a mesma coisa de aula presencial, né? Tomara que seja só uma fala do governador, assim, um momento de raiva. A gente parou na questão 2, resolvemos a questão 2 e íamos comentar a questão 3. A questão 3 diz assim, analise as seguintes afirmativas. Aí você tem, deixa eu abrir aqui a minha câmera do celular. Minha terceira, né? Diz, os isótopos são átomos de um mesmo elemento que possui mesmo número atômico e diferente número de massa. Tá, vamos analisar o 2. O 2 diz assim, o número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons no núcleo de um átomo. E 3, o número de massa corresponde à soma do número de prótons e o número de elétrons de um elemento. Quais as alternativas que estão corretas? Bom, gente, vamos começar aqui da terceira. Para você calcular o número de massa, você precisa dos prótons e dos nêutrons, tá? Para calcular o número de massa, você precisa dos prótons e dos nêutrons. Então, o terceiro, número de massa corresponde à soma do número de prótons e do número de elétrons? Não, é mentira, é falso. Para você calcular a massa, você precisa do próton e do nêutron. Então, o terceiro item está incorreto. Então, o que poderia já estar incorreto? A C e a E. Estaria incorreto, tá? Vamos ver o 2. O número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons no núcleo de um átomo. O número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons. Sim, o item 2 está correto, tá? E o item 1. Isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa. Perfeito. Então, 1 e 2 está correto. Resposta letra D. Ok? Tranquilo? Vamos à questão 4. Considere os seguintes dados dos átomos 1 e 2. Está aqui na tabela, gente. Vamos anotar a tabela, tá? Para a gente poder resolver a questão número 4. Então, tenho aqui o átomo. Nós temos aqui o número de prótons, né? Nêutrons e elétrons. Aqui 40, aqui 42, aqui 40, aqui 38, aqui 40 e aqui 42. Vamos lá. O que ele diz dentro das alternativas? Entre o átomo 1 e 2, são isótopos? Gente, para ser isótopos, ele tem que ter o mesmo número de prótons, ó. E é diferente, ó.
O átomo 1 tem 40 e o átomo 2 tem 42. Então, a letra A está incorreta. Não pode ser. A B. São do mesmo elemento? Bom, para ser do mesmo elemento, eles teriam que ter a mesma quantidade de número atômico, né? Ó, aqui são diferentes, ó. Números atômicos são diferentes, então não são do mesmo elemento. Então a B também está incorreta. C. A C. São isóbaros, ou seja, mesmo número de massa? A gente tem que conferir, né? Vamos lá, vamos calcular o número de massa do átomo 1. Bom, átomo 1. Como é que calcula a massa? Prótons mais nêutrons. Quanto é que vale o prótons do átomo 1? 40 e o nêutron vale 40. 40 mais 40 dá 80. Agora vamos calcular do átomo 2. Prótons mais nêutrons. Prótons 42 e nêutrons 38. 42 mais 38 dá 80. Opa, igual, né? Tem o mesmo número de massa, então a resposta é letra C. Letra C. Mesmo número de massa. São isótonos? Mesmo número de nêutrons? Não, ó. São diferentes. O nêutron tem 40 e o outro tem 38. Tem o mesmo número atômico? Não, ó. É diferente, ó. 40 e 42. Então, realmente, é a letra C. Ok? Tranquilo. Vamos à quinta. A quinta questão eu vou precisar de um pouco de lousa aí, de caderno, para poder resolver, porque são várias perguntas. A gente vai voltar lá para aquele diagrama. Vocês têm o livro aí de vocês? Espera aí, só um minuto, eu vou pegar aqui o livro. Vocês vão ter que abrir lá na aula do diagrama, tá? Diagrama de Pauli, que é na página... Só um minuto, viu? Para poder resolver essa questão, a gente precisa abrir... Deixa eu só lembrar aqui onde é que eu não... 156, é? Deixa eu olhar aqui, 156. Vocês vão abrir, gente, para resolver essa questão 5, vocês vão abrir aí na página 161, tá? Você vai pegar o diagrama e responder. Página 161. Vamos lá, né? Primeira. Deixa eu abrir aqui minha lousa, meu caderno. É nada. Que negócio de difícil, Letícia. É nada difícil para nós, não. Difícil é quem tá passando fome aí e tá com coronavírus. A gente não tá. Então a gente tá de boa. Nada difícil para nós. Estamos no céu. Vamos só agradecer a Deus. Vamos lá. Letra A diz assim. Utilizando o diagrama de Pauli e considerando o elemento tungstênio, W, já até apresentei para vocês ele na sala, ele tem número atômico de 74, tungstênio. Ele quer que a gente faça a distribuição eletrônica do átomo por camadas ou níveis energéticos. Então, a gente vai fazer a distribuição dele, tá? Vamos lá, letra A. Vou fazer o seguinte, eu vou responder logo a B, que é a distribuição por níveis, que fica mais fácil. Vai, seguindo o diagrama, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Estou seguindo o diagrama, tá, gente? Esse diagrama aqui está na página 161.
3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14 e 5D4. Vamos ver se somando tudo eu encontro os 74. Ó, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 50, 56, 60, 60 com 14, 74. Pronto, tá aí a distribuição do átomo de tungstênio na letra B, que é a distribuição por níveis ou energéticos, tá? Que é aquela de 1s2, 2s2 e tal. A letra A, gente, é das camadas, K, L, M, tá? Ó, a camada 1 é a camada K, a camada 2 é a camada L, a camada 3 é a camada M, a camada 4 é a camada N. A camada 5 é a camada O. E a camada 6 é a camada P. A gente vai ter que escrever os valores lá em cima de cada camada. Vamos lá, do K. Quantos elétrons eu tenho na K aqui, ó, nessa primeira? Só 2, ó. Na L. Na L é a camada 2. Eu tenho 8, ó. Na M, que é a 3, eu tenho 2 aqui. Eu tenho 6 aqui, dá 8. E eu tenho mais 10 aqui, dá 18. Agora eu vou para N, que é a 4. Ó, eu tenho 2 aqui, tenho 6 aqui, dá 8. Tenho 10 aqui, dá 18. E tenho 14 aqui. 18 mais 14, dá 32. A N deu 32. A O, que é a 5. A 5 eu tenho esse 2 aqui, tenho esse 6 aqui, dá 8. E eu tenho mais 4 aqui. Então a O vai dar 12. E a P, que é a última camada, que é a 6, só tem 2, ó. 2 elétrons. Certo? Então, resolvida a A e a B. Resolvi a A, que é a distribuição eletrônica do átomo de camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q. No caso, foi só até a P. E a letra B, que é a distribuição eletrônica. Eu fiz aqui a distribuição eletrônica todinha, tá? Agora eu vou para C. Ele quer saber quais os elétrons mais externos. Bom, os elétrons mais externos ou mais afastados são os 2 elétrons que ficam na última camada. Então, ó, elétrons mais externos, quem são? É esse elétron aqui, ó, a última camada, que é o 6s2. Apesar dele não ser o último na terminação, mas a última camada é ele, ó, que é o 6, ó. Então é o 6s2. Esses 2 elétrons aqui são os 2 elétrons da camada mais externa. Ok? Letra D. A letra D diz assim: quais os elétrons com maior energia? Gente, o elétron que tem maior energia é quando você faz todas as distribuições e vai para a última camada aqui, essa última, ó. A última da distribuição. O último da distribuição é o 5D4. Esse cara aqui é o elétron, os elétrons com maior energia. Vocês conseguiram entender, gente? Ou foi muito rápido? Que aí a gente pode escolher outro elemento
mais simples e fazer tudo de novo, do elemento mais fácil. Vocês conseguiram entender ou não? Ou foi rápido? Eu já respondi as 4 perguntas, A, B, C e D. Eu posso escolher um elemento menor e fazer uma explicação novamente. O que vocês acham? Deu para entender? Ou eu posso passar para frente? Tá, então vou fazer um menorzinho. Porque esse 74 ele foi muito longo. Deixa eu pegar o menor. Deixa eu pegar aqui o sódio. Sódio é o 11. Tem 11 elétrons, ó. Eu vou pegar aqui o diagrama, mostrar para vocês, ó. Eu tenho que obedecer essa regrinha, ó, de cima para baixo. No sentido como se eu já expliquei, como se fosse uma cobrinha. Então tem que colocar 11 elétrons ali. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Ó, primeiro é 1s2, depois 2s2, né? No sistema de cobrinha, tá? Obedecendo a regra, para não colocar elemento errado. 1s2, 2p6. Até aqui eu tenho 10, só que ele quer 11. O próximo elemento vai ser o 3s1. Por que vai ser o 3s1? Porque o 3s1, quando você somar tudo, vai dar 11. 11 elétrons, tá? Essa distribuição aí é a distribuição chamada de subníveis energéticos. Certo? Agora, eu vou fazer a distribuição no sentido camada. Ó, eu só tenho 3 camadas. A K, a L e a M. Vamos lá. Quantos elétrons tem na camada K? 2. Quantos elétrons tem na camada L? 8. Quantos elétrons tem na camada M? 1. Certo? Então tem 2, 8 e 1. Pronto. Respondi as 2 primeiras perguntas. A distribuição, essa distribuição que eu fiz foi por camadas. Tá na prova isso, viu, gente? Subníveis energéticos e camadas. Agora, letra C, se fosse o elétron mais externo. Bom, o elétron mais externo é a última camada, que seria qual? O 3s1. Essa é a última camada, tá? Agora, quais os elétrons com maior energia? Maior energia seria também o 3s1, porque é o último, né, da última camada. Então, maior energia também seria o 3s1. Então, ele é a última camada e ainda tem mais energia. Deu para entender? Sim ou não? Vocês podem ficar... Melhorou, Lisa? Melhorou também, Letícia? Deu para entender, né? Mais ou menos. Vocês querem fazer mais um para tirar dúvida? Vamos fazer mais um para tirar dúvida? Vamos embora. Vou pegar aqui outro elemento. Vou pegar aqui o cloro, que é 17. Lembrando do Bolsonaro. 17. Ó, cloro 17. Você faz a distribuição, vai ficar 1s2, 2s2, obedecendo o diagrama, viu? 2p6, aí vem 3s2, aí vem 3p6. Até aqui você tem, ó, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Peraí, aqui já passou. Aqui tem que ser o 5, ó. Bora ver. 6, 8, 10, 15, 17. Tá vendo, ó? O 3s2, 3p5. Aqui, gente, já terminou 17. Essa distribuição é chamada de distribuição em subníveis energéticos.
Agora, vou fazer a das camadas. Vamos lá. Ó, a camada 1, que é a camada K, a camada 2, que é a camada L, e a camada 3, que é a camada M. Vamos botar quantos elétrons tem no total. Vamos lá. K, L, M. A K só tem 2. A L, ela tem 8. A M tem 7. Pronto. Respondi as duas primeiras perguntas. A C agora. Qual é o elétron mais externo? O mais externo é aquele que tem a maior camada e o maior nível. No caso é o 3p5, que é o último. Beleza? E aí ele pergunta na D, quais os elétrons com maior energia? Gente, o maior energia é a última camada, que no caso aqui é o 3p5. 3p5 também. Pronto. Respondidas as 4 perguntas de maneira bem simples, bem direta, bem fácil, tá? No caso, lá na prova, eu vou dar um átomo pequeno, para vocês não poderem também perder muito tempo na hora da distribuição eletrônica. Tá bom? Na prova não, no simulado. No simulado que não deixa de ser uma prova, né? Porque vai ser as provas parciais de vocês. Tá? Então, nenhuma pergunta? Pode passar para frente. Tá, beleza. Vou fechar essa câmera aqui e vamos para a próxima. Sexta questão diz assim. A sexta, gente, a gente vai ter que responder com o conhecimento que a gente tem, tá? Então, eu vou pedir, como ela é de escrever, vou pedir que vocês anotem aí as informações a respeito dessa questão, tá? Que é importante vocês anotar, porque pode ser uma questão de prova e vocês terem o domínio aí do conhecimento do gabarito, né? Para poder, na hora de estar estudando uma questão, vocês não errar. Deixa eu ver só aqui. Vamos lá. Vamos à questão de número 6. Eu tenho quantas perguntas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 perguntas dentro da questão 6. Vocês preferem que eu coloque no chat a pergunta ou escreva no caderno? O que é melhor? Boto sim, Sara. Vou ter que botar, porque é o slide para vocês estudar para a prova. Então, vou botar no chat, viu, Natália? E importante é anotar depois, viu, Isabela? Vou botar. O importante é anotar depois a questão, tá? Não vamos se perder no chat, não. Vamos lá. Ao que se deve a luz emitida por lâmpadas de sódio ou por lâmpadas fluorescentes? Essas lâmpadas fluorescentes que usa, como é que se é emitida? Tá, eu vou explicar como é que funciona. É assim, ó. Ao regresso dos elétrons de orbitais mais energéticos, ó, olha aí os orbitais mais energéticos, que é aquele que tem mais energia, para orbitais menos energéticos. Então, gente, o que eu quis dizer usando a linguagem química? Essa daí é a resposta da primeira pergunta das 6. Ó, o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que quando a gente liga uma lâmpada fluorescente, o que ela vai fazer? Ela vai passar por um estágio de orbital mais energético e depois ela volta para um orbital menos energético. É tipo assim, é quando você liga e desliga a luz, tá? Quando você liga, você aumenta por mais energético. Quando você desliga, ela volta para um orbital menos energético. Tá bom? Então a luz é emitida assim, do aumento do salto energético para o maior e para a diminuição do menor salto energético. Ok? Eu respondi quimicamente, mas também você pode usar o português aí da maneira mais fácil que vocês acharem. Tá?
Gente, qual a diferença entre a luz comum e a luz de laser? Alguém sabe? A diferença da luz comum para a luz de laser? Alguém sabe? Bom, ó, na luz comum, as ondas se propagam de forma desordenada, tá? Na luz a laser, a luz a laser ocorre de maneira organizada. Vocês já viram que a luz a laser ela tem um sentido? Ela vai bem, onde você mirar ela vai. É diferente dessa luz nossa, da luz comum, que a luz comum, a de laser é um ponto fixo, as ondas são centralizadas em um ponto, já a luz normais as ondas se propagam para outro lado. Isso. É desse jeito que eu expliquei aqui, ó. Na luz comum, as ondas se propagam de forma desordenada. É tipo assim, quando você liga a luz comum, ela vai iluminar todo aquele ambiente que ela tá de cima para baixo. Já a luz laser não, ela você direciona ela no onde você quer que você, onde você apontar, ela vai emitir aquela luz. Isso, muito bem, Ítalo. Beleza, respondido então a questão 6, parte 2 ali. Qual a diferença entre luz comum e a luz laser, tá? É, é massa mesmo. Eu comprei uma luzinha laser. Na verdade, eu já tinha, mas aí eu comprei outro. É, exatamente, Sara. É porque ela emite uma luz mais definida, mais ordenada. Então dá para mirar. É tanto que, por exemplo, aqueles filmes de que os caras usam aquelas. Não é metralhadora, como é que. Snipe, né? O pessoal que joga aí esses jogos de tiro. O pessoal que joga esses jogos de tiro, sabe que tem aquelas armas a laser que pega de longe, né? Por quê? Porque ela é bem definida, tá? Beleza? Ok, então vamos para frente. Terceira pergunta da sexta. O que transmite cores aos fogos de artifício? Bom, é assim, gente, ó, fogos de artifício, certos elementos cujos elétrons vibram, já expliquei sim, vibram com frequência de diferentes cores. Isto é, isto é, excitação dos elétrons. Excitação dos elétrons da passagem de uma camada para outra. Certo? Então, certos elementos que faz os elétrons ativar as energias, as ligações químicas, Ítalo, que a gente aprendeu na aula passada. Aula passada não, a última aula do capítulo, que foi as ligações iônicas, covalentes. Isso que faz os elétrons se agitar, se ativar, tá? São as ligações, as combinações. Tipo, ele só se ativa depois de um tempo. Depende do momento da reação. Por exemplo, é, o que que ativa quando você está com fome? O que que te avisa quando tu está com fome? Teu estômago, né? Mas foi uma mensagem que teu estômago já jogou pro teu cérebro. Às vezes tu não tá nem com fome, mas se tu vê uma pessoa comendo ali uma coxinha, um pastel de carne do sol, alguma coisa assim,
o teu cérebro automaticamente ele sistematiza dando informação porque você está com fome, mesmo sem estar. E aí você sente a vontade de comer, entendeu? Então os elétrons é da mesma forma. Eles recebem certos estímulos para poder a reação ocorrer. Tá certo? Beleza. Vamos à quarta pergunta da sexta questão. Qual é a fonte de calor num forno de micro-ondas? Já falamos do micro-ondas, que são chamadas de ondas eletromagnéticas, né? Ó, um gerador de ondas eletromagnéticas que agita as moléculas dos alimentos, aquecendo, certo? Então, o que faz o alimento se aquecer são as ondas eletromagnéticas que agitam as moléculas do alimento aquecendo, tá? Existem algumas teorias químicas, tá, gente? Que não é bom a gente esquentar alimentos no micro-ondas com que seja plástico, porque existem explicações químicas que diz que o plástico libera uma enzima que é cancerígena, tá? Então é bom a gente esquentar os alimentos no micro-ondas ou na forma de vidro ou na forma de alumínio, apesar do alumínio esquentar, né? Então não é muito bom você usar o plástico, tá? Até porque o plástico, ele, de certo tempo, ele pode derreter também com o aquecimento das ondas eletromagnéticas. Mas existem estudos, artigos científicos que falam que a emissão das ondas eletromagnéticas mais o polímero, que é o plástico, liberam substâncias cancerígenas, tá? E aí tem que ter muito cuidado para que você não possa, de repente, estar ingerindo substâncias cancerígenas dentro do organismo, tá? Ok, estamos finalizando já já. Vamos à última pergunta da sexta questão, ok? Bom, o que é um espectrômetro de emissão? Bom, gente, vamos lá. Um espectrômetro de emissão é o seguinte: ele é um aparelho que identifica elementos químicos pelas raias emitidas pelo elemento. É mais ou menos assim, ó. Digamos que você está diante de uma luz infravermelho, um espectro voltado às ondas eletromagnéticas. O que vai fazer esse espectrômetro de emissão? Ele vai, através dos elementos químicos, identificar quais são os elementos presentes naquela luz ou naquela amostra. E aí ele vai lhe dar um valor preciso. Onde é que usa muito isso? E usa muito isso nas indústrias que trabalham com micro-ondas, que trabalham com laser, que trabalham com fontes alternativas, tá? Então, por que é importante ter um espectrômetro de emissão na empresa? Porque é ela que vai ser responsável por identificar se tem algum elemento ali que, de certa forma, possa prejudicar o ser humano. Que aí, se tiver, a gente elimina ele através do espectrômetro, tá? Então, é importante ter esse material dentro da indústria por conta disso, porque ele vai identificar, dentro da estrutura da emissão, quais são os elementos que ali compõem que é problemático, que é radioativo, por exemplo, ou que, de certa forma, contribui para degradar o meio ambiente, tá? Então, as empresas, elas trabalham basicamente com esses fatores,
fatores que não pode conter erro, né? Vocês sabem disso. Até porque qualquer coisa hoje em dia as empresas são processadas e o objetivo não é esse, né? Dentro da estrutura molecular e nem da estrutura financeira também. Tá certo? Pessoal, ficou alguma dúvida pendente na sexta? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar que não foi entendido? Sim ou não? Não, Ítalo? Pois a gente fecha mais essa aula, tá? Amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou colocar logo esse slide para vocês na plataforma do Classroom. E aí, quando for amanhã, a gente vai continuando a resolução das questões, tá? E vai ser o suficiente para vocês garantir o estudo de vocês para fazer o simulado, tá certo? Então, até a próxima, até amanhã, né? Amanhã a gente se encontra novamente. Um abraço.